O vídeo de hoje é o terceiro de uma série de 3 vídeos que a gente fez aqui para o canal, tratando do tema diversificação. E ele vai abordar um assunto hoje que é muito interessante na nossa carreira, que é a questão da liberdade e da criatividade. Você já parou para pensar que as pessoas lidam com a questão da liberdade e da criatividade de uma forma completamente diferente umas das outras quando a gente fala em carreira? Para algumas pessoas, elas se sentem como se estivessem desafiadas, elas exercem seu pleno potencial criativo e elas trabalham felizes, tranquilas dentro da empresa. Para outras, é completamente diferente. Parece quase como se ela estivesse numa prisão, feito um carro com freio de mão puxado, que a pessoa às vezes precisa até de um empurrãozinho para sair do lugar. Um sentimento desconfortável, um sentimento de inadequação, que às vezes pode permitir até que ela pense o seguinte: eu acho que eu não pertenço a esse lugar, nem eu pertenço a esse lugar, nem esse lugar me pertence. Se para alguns a capacidade de exercer essa liberdade e essa criatividade parece ser uma coisa tão simples, para outras pessoas não é tão simples assim, de jeito nenhum. A pessoa se sente confusa, assim num beco sem saída. Enquanto uma pessoa apresenta resultados maravilhosos, para outra pessoa ela apresenta resultados não tão bons, não tão condizentes. Isso pode ser muito confuso, gerar em você frustração, sentimento de raiva e, por que não, pessoal, medo com relação ao futuro. Mas se eu disser a você que existem maneiras de a gente rever essa situação, fazendo com que a gente possa reavaliar e criar situações onde você possa, inclusive, se reconectar com o seu eu criativo, escrevendo um capítulo novo e diferente para a sua carreira e que pode ser muito melhor e muito mais interessante. A gente começa esse vídeo fazendo a seguinte pergunta para você. Quando a gente fala sobre a sua carreira e a relação que você tem com ela, até que ponto você está pronto ou pronta para exercer a sua liberdade e a sua criatividade no limite do seu potencial criativo? Meu nome é Paulo Magalhães e esse é o canal VDTC Projeto de Vida. Olha, pessoal, quando o assunto é liberdade na carreira e o uso do nosso potencial criativo, isso leva a gente a fazer um questionamento muito grande e isso mexe muito com a gente, porque a gente acaba fazendo uma avaliação de como eu aplico a criatividade e como eu apliquei a vida toda na minha vida profissional, na minha carreira. Muitas vezes eu exerço essa criatividade fora da minha atividade profissional de uma maneira muito boa e muito intensa. No entanto, eu sinto que eu não consigo trazer para dentro da minha carreira um nível de criatividade que eu gostaria. Muitas vezes isso acontece não é por nada, é simplesmente porque eu não fui provocado. A minha carreira não provocou em mim a necessidade ou a possibilidade de eu exercer essa criatividade de uma maneira mais forte e mais intensa. Essa autoavaliação nasce quando eu começo a me incomodar com alguma coisa, quando eu saio da minha zona de conforto. Pode ser um livro que eu leio, um filme que eu assisto, um vídeo como esse que a gente está vendo agora, e vai fazer com que eu comece a refletir. Quando eu menos espero, eu estou me comparando com uma pessoa que está aqui do meu lado e que normalmente tem um aporte de criatividade maior, é uma pessoa mais percebida na empresa e eu começo a verificar essa diferença. Eu começo a tentar entender o que é que está acontecendo. Potencial criativo sem força, resiliência, foco e aplicabilidade, infelizmente, não tem resultado nenhum. Mas aí, pessoal, como a gente pode trazer novos elementos para essa situação que nos façam pensar em uma saída melhor? Se conecte com situações que lhe tragam felicidade. As coisas que eu gosto e que eu faço fora da minha carreira, elas são tão, ou às vezes mais importantes do que as coisas que eu faço dentro da minha carreira. Quando eu me conecto com as atividades que eu gosto e que me realizam também fora da carreira, eu consigo conectar a minha alma a situações de prazer, de alegria, de felicidade, e isso me alimenta de tal forma que faz com que eu consiga trazer novos elementos, novas vivências e formas diferentes de executar aquelas coisas que eu executo de uma maneira tradicional há muito tempo. Não dê ouvidos a terceiros, principalmente em relação àquelas pessoas que não gostam de você. As pessoas têm o hábito de criticar você pelas coisas que você faz, mas também pelas coisas que você não faz. Não sei se você já percebeu isso. Olha, fulano fez tal coisa, já pensou ele fazendo um negócio desse? E o contrário, rapaz, o cara não faz nada, não se mexe. Centre em você
e procure reduzir o volume desse amplificador que está ouvindo, ou está preocupado, ou está com medo em relação ao que as pessoas vão falar. Busque se capacitar e melhorar com relação ao volume de informações sobre a sua atividade e a sua carreira. Hoje em dia, o mundo está numa mudança muito grande, numa velocidade enorme. Por mais que a gente procure se atualizar, sempre a gente vai precisar buscar novos conhecimentos e novas interações entre aquelas atividades que são o meu foco de atuação e as coisas que estão acontecendo no mercado. Volte o seu foco para si próprio. Muitas vezes, pessoal, a gente, por um período da nossa vida, a gente abandona a capacidade de fazer uma autoavaliação com relação às coisas que a gente está fazendo na nossa vida e na nossa carreira. Mas a gente desloca esse foco para o mundo exterior. Eu passo a viver, muitas vezes, uma vida de outra ou de outras pessoas. Pare com isso imediatamente e passe a olhar para dentro de si. Só assim você vai se sintonizar com a sua essência e vai começar a entender que você é um ser único, que tem capacidades e que tem a possibilidade de criar uma história de carreira extremamente criativa e livre, de maneira que só você pode fazer. A sua história de carreira é como sua impressão digital. É única, é você quem vai construir, mas nunca você vai conseguir fazer isso olhando para fora. Passe a olhar para você e passe a fazer com que você possa exercer toda a sua liberdade, toda a sua criatividade e todo o seu potencial criativo na sua vida. A pergunta que a gente faz é a seguinte: será que você está conseguindo se livrar das armadilhas externas, aumentar o seu grau de conhecimento e capacitação sobre a sua área, buscando uma sintonia interior? Tudo isso com o objetivo de fazer com que você aumente o seu potencial criativo na sua vida e na sua carreira? Se sim, parabéns, isso é maravilhoso. Se não, pense nisso. Dê a você mesmo a oportunidade de caminhar lentamente, no seu ritmo, na direção dos seus objetivos de carreira e principalmente se aproximando cada vez mais de todo o seu potencial criativo com o objetivo de exercer a sua liberdade plena na execução da sua carreira profissional. Se você gosta dos temas de planejamento empresarial e planejamento de carreira, nos siga nas redes sociais. No Instagram é @VDTC e no Facebook é VDTC Planejamento de Carreira e VDTC.